Olá pessoal, vou estar gravando esse videozinho para poder sanar aí as dúvidas de vocês, né, quanto às questões que vocês apresentaram. Então a gente tem aí tô lá na Eletroquímica 1, tá? Eletroquímica 1, começando aí pela questão 4. A gente tem aqui um textinho, né, que contextualiza em relação à formação de ferrugem, sendo que o mais importante na questão é quando fala, né, que uma região da superfície do metal serve de anodo, onde ocorre a oxidação representada por. Então a gente já sabe que essa semi-reação, que o ferro vai do NOx 0 a NOx mais 2, é uma semi-reação de oxidação. Quando a gente tem um potencial, e aqui embaixo a gente não tem discriminado se é um potencial de oxidação ou redução, a gente precisa analisar o potencial, a semi-reação que segue o potencial. Se essa é uma semi-reação de oxidação, eu posso afirmar que esse potencial é de oxidação. Depois é dito pra gente, né, que a outra região que serve de cátodo tem essa semi-reação. Se é cátodo, é onde reduz, né? Então, a gente tem o oxigênio indo de NOx 0 a NOx menos 2, diminuindo o NOx. Então, se é uma semi-reação de redução e o potencial é de 1,25 volts, logo, esse potencial é um potencial de redução, porque segue uma semi-reação de redução. Mostra pra gente a reação global e quer saber o valor do potencial padrão em volts. Para a gente saber o potencial da pilha, nós temos 3 formas diferentes que representam a mesma coisa. Eu posso pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, que equivale o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do anodo, como eu posso fazer um somatório do potencial de redução de quem reduz mais o potencial de oxidação de quem oxida. Como eu tenho uma questão que me dá o potencial de redução e o potencial de oxidação, é válido eu usar a última expressão, né? Que eu vou fazer o potencial do processo, é o potencial de redução de quem reduz, mais o potencial de oxidação de quem oxida. Então, o potencial vai ser o potencial de redução de quem reduz, a semi-reação de redução é essa aqui de baixo, que segue um potencial, e esse potencial é de redução, porque a semi-reação é de redução. Então, é 1,25. Vou somar com o potencial de oxidação de quem oxida. Como essa semi-reação é de oxidação, esse potencial que segue a semi-reação de oxidação é um potencial de oxidação, então 0,41. 1,25 mais 0,41, nós vamos ter 1,66 volts, a letra D aí na questão, tá bom? Para essa questão é só isso, uma questão grande que se resolve de forma bem rápida, tá? A questão 6 é uma questão um pouquinho maior, né? Que traz lá pra gente que o fenômeno de oxirredução é muito comum e está presente nas reações fotoquímicas e no processo de respiração. Esse fenômeno envolve transferência de elétrons entre as espécies reagentes. Percebam que todos os potenciais fornecidos não têm escrito ao lado se é de redução ou oxidação, então a gente tem que analisar a semi-reação que segue o potencial. Se a gente for analisar as 4 semi-reações, o estânio vai de mais 4 para mais 2, diminui o NOx. O cobre de mais 2 para 0, diminui o NOx. O cromo, aqui no Cr2O7, lembrando que essas duas cargas aqui representam menos 2, né? A FMC já trouxe também essa expressão pra gente. O cromo aqui é mais 7, vai a mais 3, diminui. E o Mn aqui também é mais 7, vai a mais 2, diminui. Então, todas as semi-reações têm diminuição do NOx, representando semi-reações de redução. Então, todos esses potenciais são de redução. Então, uma coisa importante da gente pensar é o seguinte, vamos lá. A gente tem lá o poro e o GRU, né? Quem perde, oxida, agente redutor. Quem ganha, elétron, né? Reduz, agente oxidante. Então, quem está oxidando está fazendo o outro reduzir. Se eu tiver uma capacidade muito grande de oxidar, consequentemente eu tenho uma capacidade grande de fazer o outro reduzir. Então, quem oxida melhor é um melhor agente redutor. E quem reduz melhor é um melhor agente oxidante, certo? Porque se eu tenho uma alta capacidade de reduzir, eu vou ter uma alta capacidade de fazer o outro oxidar. Porque se eu posso ter uma capacidade alta de reduzir, eu faço o outro oxidar bem. Então, eu sou um bom agente oxidante, tá? Então, quando fala para a gente identificar o melhor agente oxidante para converter o ferro mais 2 a ferro mais 3, ferro mais 2 a ferro mais 3 está oxidando.
Para ele oxidar, eu preciso que alguém esteja fazendo isso com ele. Quem faz isso com ele? É quem está reduzindo. Então, eu vou pensar aqui, o melhor agente oxidante é quem tem o maior potencial a reduzir. Então, quem tem o maior potencial de redução será um melhor agente oxidante. Então, se a gente for analisar essas 4 semi-reações, o maior potencial de redução é 1,51 volts. Então, consequentemente, o MnO4- é um melhor agente oxidante, porque ele tem um maior potencial de redução. Show de bola? Então, o melhor agente oxidante será o MnO4-. Agora, quem vai ser o melhor agente redutor? Eu posso pensar, o melhor agente redutor é quem tem a maior capacidade de oxidar. Se eu tenho uma alta capacidade de oxidar, eu tenho uma alta capacidade de fazer o outro reduzir. Então, eu sou o melhor agente redutor para converter o ferro mais 2 a ferro 0. Então, eu vou pensar, bem, o melhor agente redutor é quem tem a maior capacidade de oxidar, então é quem tem o maior potencial de oxidação. Só que a questão me dá uma tabela com potencial de redução. Quem tem o maior potencial de oxidação, se o potencial de oxidação é o inverso do de redução, quem tem o maior potencial de oxidação tem o menor potencial de redução. Quem tem o menor potencial de redução aí? É o estânio, que é 0,15 volts. Só que a questão está querendo saber quem é o melhor agente redutor. Então, se eu quero saber quem é o melhor agente redutor, é quem tem a maior capacidade de oxidar, é quem está oxidando. A questão me dá a semi-reação de redução do estânio. Eu vou precisar reescrever essa semi-reação, só que colocando o estânio oxidando, para eu descobrir quem oxida. Porque quem está oxidando é o SN+4 ou o SN+2? Nessa semi-reação, o SN+4 está indo ao SN+2 reduzindo. Então, quem oxida? Quem oxida é a semi-reação contrária. Então, a semi-reação de oxidação é o SN+2 indo a SN+4 mais 2 elétrons. Essa é a semi-reação de oxidação. Então, quem está oxidando é o SN+2. Então, o melhor agente redutor é quem tem a maior capacidade de oxidar. Porque quem tem a maior capacidade de oxidar tem a maior capacidade de fazer o outro reduzir. Quem tem a maior capacidade de oxidar tem o menor potencial de redução. Então, a gente concluiu que o estânio tem o menor potencial de redução, então ele tem a maior capacidade de oxidar. Mas qual é a espécie que oxida? Eu tenho que montar a semi-reação de oxidação. E montando a semi-reação de oxidação, eu vejo que quem está oxidando é o SN+2. Então, o melhor agente redutor vai ser o SN+2. Show de bola? Visto isso, a letra A pede para a gente montar a reação de oxirredução equilibrada, né? Equilibrada não é a melhor palavra, né? Mas seria balanceada para a conversão do Fe+2 em Fe+3. Então, quando o Fe+2 vai a Fe+3, o NOx está aumentando, então ele está oxidando. Se está oxidando, está perdendo elétron. O Fe+2 era um ferro sem 2 elétrons e ele se transformou em um ferro sem 3 elétrons. Então, nesse processo, houve uma perda de 1 elétron. Então, essa é a semi-reação de oxidação. Nós já vimos que o MnO4- é o melhor agente oxidante, ou seja, quem está reduzindo. Então, eu vou pegar a semi-reação de oxidação juntamente com a semi-reação de redução do MnO4-. Então, eu vou ter o MnO4- mais 8H+, mais 5 elétrons, formando o Mn+2 mais 4 águas. Para eu montar a global, eu corto os elétrons. Só que eu tenho um elétron na reação acima e 5 na de baixo. Eu não posso cortar quantidades diferentes de elétrons. Então, como eu não posso cortar quantidades diferentes de elétrons, eu vou multiplicar a primeira semi-reação por 5. Então, eu vou ficar com 5 Fe+2, 5 Fe+3
e 5 elétrons. Aí sim eu posso cortar os 5 elétrons com esses 5 elétrons, então a minha global vai ser 5Fe mais 2, mais MnO4 menos, mais 8H+, formando 5Fe mais 3, mais Mn mais 2, mais 4H2O. Vale ressaltar, pessoal, que a ordem que a gente escreve o reagente ou o produto não faz diferença nenhuma, tá? Eu colocar aqui, eu tenho MnO4 menos, mais 8H+, mais 5, Fe mais 2, é tudo a mesma coisa, tá? Agora a letra B, eu tenho ferro mais 2 indo a ferro 0. Então, eu tenho uma diminuição do NOx, redução, ganho de elétrons. Então, eu vou ter o ferro mais 2 elétrons indo a ferro 0. Então, essa é a minha semi-reação de redução, que eu vou ter que colocar com a semi-reação de oxidação. Já vimos que o melhor agente redutor, que é quem oxida, é o estânio, e a semi-reação de oxidação do estânio é essa que a gente já escreveu, que eu tenho o SN mais 2, formando o SN mais 4, mais 2 elétrons. Agora aqui já está tudo bonitinho, né? 2 elétrons aqui, se cancela com 2 elétrons aqui. Então, eu vou formar ferro mais 2, mais SN mais 2, formando ferro 0, mais SN mais 4. Essa é a reação de óxido-redução. Show de bola? Questão 8 aí era uma questão de galvanoplastia, que é um processo eletrolítico, que a gente utiliza para poder fazer banho, né, em metais que são mais reativos. Então, eu uso um metal menos reativo para poder banhar um mais reativo. Então, a gente tinha lá que uma empresa de galvanoplastia produz peças especiais recobertas com zinco. Sabendo que cada peça recebe 7 gramas de zinco, que é utilizado uma corrente elétrica de 0,7 A, e que a massa molar do zinco é 65 gramas por mol, qual o tempo necessário para recobrir essa peça especial? Desde que isso é um problema de eletrólise, é que fala que utiliza uma corrente elétrica, né? Então, eu já sei que é um processo eletrolítico. Quer saber o tempo necessário? Pensou em eletrólise, está falando de tempo, eu tenho que associar a fórmula, né? Que a carga é a corrente vezes o tempo. Eu quero o tempo. A questão já deu a corrente, que é de 0,7 A. E na fórmula a gente coloca justamente a corrente em ampere. Para eu descobrir o tempo, eu preciso saber a carga envolvida nesse processo eletrolítico. Eu sei que eu formo zinco. Então, eu tenho aqui a formação de zinco metálico. Para eu conseguir formar o zinco metálico, eu vou ter que partir da espécie iônica dele. O zinco tem NOx mais 2, NOx fixo. Então, o zinco mais 2 para ir a zinco 0, ele tem que ganhar 2 elétrons indo a zinco 0. Então, eu tenho essa semi-reação de redução acontecendo. Então, através da semi-reação, a gente tem que 2 mols de elétrons produz 1 mol de zinco. Mas o meu objetivo é saber a carga envolvida nesse processo. Para isso, a gente usa a constante de Faraday. Através da constante de Faraday, a gente sabe que 1 mol de elétron, a gente tem 96.500 coulombs envolvidos a cada 1 mol. Se eu tenho 2 mols de elétrons, eu vou fazer 96.500 vezes 2, eu vou ter 193.000 coulombs envolvidos. E quando eu tenho essa carga, eu produzo 1 mol de zinco, que a questão já falou que tem 65 gramas. Só que a questão falou que nessa eletrólise a gente produz 7 gramas. Então, quanto de carga está envolvido no processo? Resolvendo isso aí, a gente encontra 20.784,6 coulombs. Essa é a quantidade de carga envolvida nesse processo. Eu tenho 20.784,6 coulombs. Então, qual vai ser o tempo? Vou pegar 20.784,6 dividido por 0,7. A gente vai ter 29.692,3. Lembrando que nessa fórmula o tempo está em segundo. Como as respostas estão em hora, 1 hora a gente tem 3.600 segundos. Então, se eu dividir por 3.600, a gente encontra aqui 8,25 horas, chegando aí na letra C.
8 horas, 0,25 horas é 1/4 de hora, né? E 1/4 de hora a gente tem justamente 15 minutos. Então, letra C, 8 horas e 15 minutos. Ultimazinha aí, que foi a questão 3, já na parte de eletroquímica 2, novamente é uma questão de galvanoplastia, né? Falando que vai ser revestida aí uma peça metálica, né? E a gente tem vários metais que podem revestir uma peça metálica. Aí fala que a gente quer dourar um anel de alumínio, e aí mergulha os polos numa solução de nitrato de ouro. Então, eu tenho lá um meio eletrolítico, que eu tenho os polos. A gente sabe que um polo é positivo e o outro é negativo. Esses polos são conectados num fio condutor e colocados aí numa tensão para fornecer a corrente elétrica. O meu meio, eu tenho uma solução de nitrato de ouro. Se é uma solução, porque eu tenho nitrato de ouro em água. E aí a gente forma então o AU mais 3, aplicando aqui a regrinha do cruzamento. Tenho 3 nitratos, então eu vou produzir 3 NO3-. Então eu tenho essas espécies no meio. Então eu vou pensar que quando a eletrólise começa a acontecer, o AU mais 3, que é a espécie positiva, vai para o polo negativo. O polo negativo é o catodo na eletrólise. E o catodo a gente sabe que reduz. Então, eu tenho o AU mais 3 reduzindo, ou seja, ganhando elétron. Então, o AU mais 3 ganha 3 elétrons, formando o AU zero. Então, lá no polo negativo, no catodo, eu estou formando o AU zero. Como pergunta as substâncias formadas no cátodo e no ânodo, no cátodo, eu estou formando o AU zero. Então, já está entre a letra C e D. O nitrato, que é a espécie negativa, vai para o polo positivo. O polo positivo na eletrólise é o anodo, e no anodo acontece oxidação. Então, eu tenho que montar a reação de oxidação do nitrato. Quando o nitrato oxida, a gente forma o NO2- mais O2. Balanceando, eu vou ter um 2 aqui e um 2 aqui. Então, isso aqui é a semi-reação do anodo. Então, como eu produzo NO2- e O2, NO2- é um íon, e a espécie única permanece em solução. Logo, o que é formado no eletrodo só pode ser o gás. Então, a gente forma oxigênio. Essa segunda parte é uma parte mais específica, né, da gente saber a reação de oxidação do nitrato. Só que aí a gente poderia eliminar a letra D pensando justamente que é o gás que a gente forma no eletrodo. A espécie única tem que permanecer no meio, tá? Como eu tenho o NO3-, né? Eu sei que se eu formar o gás oxigênio, a outra espécie é uma espécie única, tá? Porque veio do nitrato, que é uma espécie única. Então, consequentemente, o gás que é formado no eletrodo. Da mesma forma, quando a gente fez a eletrólise do NaOH, não é? Perdão, gente, a eletrólise aquosa do NaCl. A gente produzia gás cloro, gás hidrogênio e a soda cáustica, o NaOH. Onde que o NaOH fica? Na solução, né? E os gases, eles vão lá para o eletrodo, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem tirar na aula que a gente vai ter amanhã, tá bom? Um abraço para vocês, até!